Olá, tudo bem com você? Vamos dar início à nossa quarta teleaula, onde nós vamos trabalhar as métricas de marketing. Por que nós devemos trabalhar essas métricas e qual o posicionamento que nós conseguimos ter através dessas métricas? Porque nós vemos o desempenho da organização, nós conseguimos mensurar e através dessa mensuração nós conseguimos ver se as ações que realizamos estão corretas, se estão boas, se estão ok, ou se a gente precisa melhorar. E no que fator que precisamos melhorar? Então, as métricas, elas sempre vêm para guiar, nos auxiliar a tomar as melhores decisões e verificar se está tudo ok e o que a gente precisa ajustar para que a empresa sempre possa crescer e no crescimento dela ter mais lucratividade e longevidade. Vamos ver o nosso contexto? A nossa aula de hoje é as métricas de marketing, né? Como que nós podemos trabalhar essas métricas e dentro dessas métricas de marketing nós vamos entender exatamente o quê? Primeiramente, nós vamos trabalhar com as métricas de marca e mercado. Como que essas métricas de marca posiciona a empresa? Como que a empresa consegue visualizar como que ela está no mercado, ver a sua participação, ver a sua força da marca? E como que essa empresa está. Já as métricas financeiras, que vai ser o nosso segundo passo, as métricas financeiras e marketing visualiza as ações e os retornos financeiros que a empresa tem com as ações de marketing realizada. Então ela vai olhar monetariamente esses retornos e como que as ações que foram desenvolvidas através do marketing, quais foram os sucessos, quais foram os resultados que obtiveram. E o terceiro ponto, nós vamos trabalhar as métricas de cliente. Nós vamos entender esse cliente, quais são os esforços que estão sendo empregados para os clientes, para que ele possa ter um retorno financeiro para a empresa. E por fim, nós vamos trabalhar as métricas de mídia e web. Quais são essas métricas interessantes? Quais são as métricas que nós podemos trabalhar que vai ver o quanto que a empresa está posicionada dentro dessas mídias e dentro dessas web. Para isso, nós vamos utilizar a situação problema do supermercado Compre Mais. É um supermercado, é uma rede, de supermercados que está localizada no interior do estado de São Paulo, a maioria das suas lojas, então só no interior de São Paulo eles têm mais de 40 lojas e ela foi fundada em 1976. É uma empresa familiar. Então, qual é o grande desafio, Então, eles têm grande desafio porque a filosofia da empresa é de oferecer aos clientes a melhor qualidade de serviços e produtos. Então, o seu próximo passo é ir para outros estados da região sudeste, porque o objetivo é que os consumidores do interior tenham acesso aos bens e serviços que estão relacionados ou igualmente, ou muito próximo aos supermercados das maiores cidades do Brasil. Então, o perfil, essa região sudeste, eles têm um perfil muito parecido com o interior de São Paulo. Mais especificamente, eles estão falando aqui do setor no estado de Minas Gerais. Então, um dos maiores concorrentes dele fechou em 2013 e o foco deles atualmente é concorrer diretamente com hipermercados. Então, o que a empresa tem? Ela tem que fazer a sua mensuração, ela tem que utilizar métricas para melhor posicionar a empresa. Porque com mais de 40 lojas só ali no interior de São Paulo, mais essa expansão que eles vão ter, como que eles vão saber quais são as melhores estratégias, quais são os melhores resultados, qual loja está tendo melhores resultados, quais são as ações. Então não é simplesmente vai lá e abre a empresa e aumenta essas filiais, não. Vamos posicionar essa empresa, vamos utilizar métricas para que a gente possa mensurar, que a gente possa realmente medir o desempenho dessa empresa, como que está acontecendo em cada uma das lojas e também olhando para todo o setor. Então, o que nós vamos fazer? Auxiliar a Compre Mais, essa rede de supermercado, a implantar as melhores métricas para o seu perfil.
Porque é isso que ela vai fazer, concorrer com hipermercados, com grandes supermercados. E ela é um supermercado que quer concorrer de igual para igual com os grandes. Vamos ir para a nossa jornada? Métricas de marca e mercado. Quando eu falo em métricas de marca e mercado, o que eu estou pensando? Primeiramente na marca. Então, a marca é sempre uma representação da empresa. O mercado é o posicionamento que nós temos. Então, a partir daí, a gente entende que, através dessas métricas, eu consigo medir o desempenho da empresa. Como que está a força da marca, o poder da marca e também qual é o poder da empresa no mercado. Quais são essas duas relações? Vamos entender esse conceito? Então, quando eu penso em medir o mercado, as suas reações, os comportamentos e até mesmo a sensibilidade estratégica, eu estou falando de métricas de mercado. Porque que acontece? As empresas buscam cada vez mais, elas estão cada vez mais competitivas. E como que uma empresa se diferencia da outra, né? Como que uma tem mais competitividade que a outra? Através da diferenciação, através do único, do exclusivo. Então, as métricas de mercado são ferramentas que vão auxiliar ali no rastreamento do grau de representatividade da empresa em relação ao mercado. Então, uma das funções da métrica de mercado é medir esse mercado. Qual é o tamanho desse mercado? Quais são as reações que esse mercado tem? Quais são o histórico do seu comportamento? Então, essas métricas podem ser consideradas um apoio para que os gestores possam analisar, medir e planejar ações de curto, médio e longo prazo. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar a compreensão e também a iniciativa, né? A participação das pessoas, como que ela se envolve diretamente nesse processo. Então, nós temos alguns tipos de métricas. E como que funcionam essas métricas, né? Então, dentro das métricas de mercado, nós temos métrica como taxa de conversão por cliente. Então, essa taxa de conversão por cliente, ela avalia ali as visitas que se convertem em cadastro e compra. Quanto que de cliente de verdade que foi abordado comprou da empresa? Quanto que fizeram o cadastro na empresa? Nós temos também o retorno sobre investimento de marketing, né? Ele avalia diretamente o nível de eficiência das ações que foram desenvolvidas em marketing. Então, qual foi o retorno dos investimentos que foi feito em marketing? Qual é essa taxa de retorno? O quanto que deu lucro, deu prejuízo? Já a taxa de conversão avalia o nível de fidelidade que esse cliente tem com relação à empresa. Então, quanto que ele é fiel? A contagem de visitantes, como diz o próprio nome, avalia o fluxo de visitantes na empresa, a quantidade de pessoas que vão andar ali e visitar a empresa. Já a taxa de atratividade, como o próprio nome diz, é uma taxa que mede o quanto que a empresa é atrativa. Então, ela avalia o fluxo de pessoas que passa numa vitrine de uma loja, por exemplo. E se essa vitrine não for atrativa, quanto maior a taxa de atratividade, melhor é para a empresa. Quanto menor a taxa de atratividade, mais ações a empresa tem que fazer para mudar essa situação. Então, quanto que uma pessoa olha por uma vitrine e entra de fato na loja? O quanto que essa vitrine atraiu essa pessoa? O tempo de visitação, né? Avalia a retenção desse cliente num site ou dentro da loja. O quanto que essa pessoa ficou de tempo visitando o site, navegando no site. O quanto de tempo que essa pessoa ficou visitando a loja, passeando, andando dentro dessa loja. Foi rápido? Foi 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Quanto tempo que ela ficou? Quanto que ela explorou dentro da loja?
Nós temos também as zonas quentes. Então, as zonas quentes avalia quais são os locais da loja mais frequentados pelo consumidor, né? Então, é por isso mesmo, zona quente. Qual é o lugar que teve maior frequência de pessoas passando ali? Quais foram os locais que as pessoas mais visitaram? A zona quente pode mudar o layout de uma loja. Então, pode reparar, de tempos em tempos, você vê que as lojas mudam o seu layout, mudam o posicionamento das mercadorias. Por quê? Para medir essas zonas quentes. Quais são os locais que mais têm visitação e aí coloca os produtos mais atrativos também. E aí nós temos o ticket médio por cliente, né? Então, o que avalia esse ticket médio? Avalia o custo para aquisição de clientes, né? Quanto que os clientes estão ali, qual o custo deles? Quanto que é essa aquisição? Quanto que é a compra média que esses clientes têm? Então, através dessas métricas, eu consigo posicionar melhor a minha empresa e entender o que eu preciso melhorar. Se eu tenho que rever layout, se eu tenho que rever o site, se eu tenho que rever até mesmo os espaços dentro da minha loja. Porque dependendo se uma pessoa entra e essa loja está muito cheia de pessoas, o que ela faz? A tendência é sair. Por que ela vai sair? Porque ela olha, está lotado e ela tem uma certa barreira. Isso faz com que eu tome outras ações. Então, às vezes, deixo uma quantidade menor de produtos expostos ali e coloque e deixo a maior parte no estoque e vai repondo com a frequência. Deixo uma loja mais clean, uma loja mais aberta, com maior fácil visitação. A mesma coisa no site. Então, nós temos o quê? Nós temos essas métricas que vão auxiliar as ações, para entender quais ações que eu preciso tomar. E uma outra bastante interessante é o market share. O market share mede diretamente a porção, a fatia de mercado que a empresa está inserida. Então, eu tenho um mercado, um setor ali. Então, vamos pensar no setor do vestuário. Todo o setor do vestuário da região onde que essa empresa está inserida. O quanto que essa empresa possui dessa fatia do mercado, dessa porção do mercado, 10%, 30%, 40%. Então, ele faz essa medida. Vamos entender melhor esse conceito? Então, é o grau de participação de uma empresa no que está referindo diretamente a quantidade de vendas que ela realiza do seu produto dentro daquele mercado. Então, nós temos aqui todo o mercado. Qual é a parcela? Qual é a fração? Então, ele vai sempre representar a participação de vendas que vai ser medido vai ser aplicado pela porcentagem. Então, vai ser 10%, 20%, 30%. Entender o quanto que a empresa tem de participação no mercado faz também ela melhorar os direcionamentos e entender os nichos de mercado que não são explorados para que ela pegue, aumente a sua fatia no mercado e assim consiga explorar mais. É bem comum as empresas ficarem mudando as suas fatias no mercado. Uma tem maior participação num tempo, outra tem a outra. Então, isso é muito influenciado principalmente pelas ações de marketing. Brand Equity e Top of Mind. Então, qual é a força da marca? Qual é o gerenciamento da marca? Por que eu preciso gerenciar a marca? Por que eu tenho que fazer? Ela não é um ativo intangível? Eu não consigo tocar, eu não consigo mensurar. Então, o que eu faço? Eu preciso fazer o gerenciamento dela, a representatividade. Porque tem muitas pessoas que compram pela força da marca. O que aquela marca representa. A partir do momento que ela entende a representatividade da marca, ela vai olhar assim, é um produto de qualidade, porque aquela marca sempre faz produtos de qualidade. Então, nós temos a marca por si só, temos que ser gerenciada, ela tem um valor muito alto. Então, nós podemos falar o valor da marca do Mac, do iPhone. Então, o que é? A Apple, ela não utiliza, ela não fala celular, ela não fala telefone, é o iPhone, ela até renomeia. Então, nós temos a Coca-Cola como uma marca muito forte, nós temos Gillette, nós temos Yourself,
nós temos várias marcas fortes. No campo dos automóveis, Ford, Nissan, Chevrolet, Fiat, e aí Hyundai, Honda. Então, cada empresa precisa gerenciar a sua marca e entender quais são as suas forças. Para isso, nós utilizamos o Brand Equity. Vamos entender esse conceito? Então, gerenciar uma marca, eu consigo atribuí-la, né, a bens e serviços. Então, quando eu estou falando do gerenciamento da marca, eu estou pensando exatamente no valor patrimonial dessa marca. E ela consegue desenvolver e agregar um valor a um trabalho de gestão. Então, quando eu estou falando do brand, eu estou falando da gestão de marcas. Como que essa gestão pode acontecer? Refere-se diretamente ao valor agregado a um produto, um serviço, graças à força que a marca conquistou no mercado. Então, como que a marca concede valores a bens e serviços? No meio empresarial, a gente chama esse valor de equity. Então, nós estamos trabalhando diretamente com esse valor, como que ele é gerenciado. Para a American Marketing Association, a AMA, né, ela diz o seguinte: a marca é um nome, uma designação, um sinal, um símbolo ou uma combinação dos mesmos com o propósito de identificar bens e serviços e diferenciá-los do concorrente. Então, quando nós vimos um símbolo assim amarelo, qual é a primeira coisa que você lembra desse M? McDonald's. Eu vou tentar fazer aqui, mas vai ficar mais ou menos. O F do Facebook, quando só vê o símbolo ali, quando você vê esse F, você já sabe que é do Facebook. Então, um produto, ele pode ser idêntico ao outro, mas ele tem uma diferenciação através da marca pelas percepções do consumidor. Então, como o consumidor vê cada produto, como que ele vê cada camisa, como que ele identifica uma calça de uma outra calça, uma garrafinha de água, uma comida. Então ele vai fazer sempre essa diferenciação. A marca é sempre uma representação simbólica. Então eu sempre vou associar a marca. Então a marca, ela sempre vai posicionar melhor a empresa. E como que eu entendo, né? Como que eu proporciono valor ao consumidor pelo aumento da marca? Primeiro, eu faço uma interpretação e um processamento dessa informação. A marca é o que se vê, o que se sente. A verdadeira força da marca está ligada na mente dos clientes. É eles que definem a força. Quanto maior a confiança da marca, mais certeza tem a decisão de compra. Então, se é uma marca boa, mais confiança tem em tomar aquela decisão, em comprar aquele produto e tem a satisfação de uso só de estar usando aquela marca. Então, é bem interessante ver esse posicionamento. Então, quando proporciona valor à empresa, também através da eficiência e eficácia, ou seja, né, através da efetividade dos programas de marketing, dos projetos de marketing. Aí tem também uma lealdade a essa marca, as pessoas acabam sendo leal, principalmente a Apple. Você vê pessoas formando fila para comprar os produtos, os preços e as margens de lucro acabam sendo muito maiores também, porque as pessoas estão dispostas a pagar por esse valor. Existem as extensões da marca, né? Então a empresa utiliza uma marca que está já estabilizada para lançar um novo produto, né? Então todo mundo vai acreditar porque aquela marca lançou. Existe também um incremento, né? Um incremento do trade, então existe uma força maior do valor da marca e também aumenta a vantagem competitiva. Por que aumenta a vantagem competitiva? Porque a marca por si só é forte. Então, quando uma marca lança um produto e aí ela já é conhecida, vão olhar e falar assim: não, essa marca é uma marca que faz produto de qualidade, é uma marca que tem uma responsabilidade com os seus produtos, então você passa a acreditar mais, então eleva. E a própria questão de usar aquela marca, né? Então tem uma marca que ela às vezes na roupa, principalmente na questão do vestuário, a pessoa utiliza o símbolo
na frente da roupa, assim, é a questão mesmo da polo, que tem o cavalinho e o homem no polo. O que ele faz? Tem aquele cavalo enorme, as pessoas falam, eu gosto de usar essa marca. Então tem uma satisfação, um prazer de se utilizar. O símbolo da Nike, o símbolo da Adidas, as pessoas gostam de utilizar os produtos de determinadas marcas, porque já compra até de olho fechado. Por quê? Ela fala assim, não, eu confio nesse produto, eu confio na qualidade e eu confio no que está sendo ofertado. O próximo ponto que nós temos é o quê? Top of mind. O top of mind é o quê? O topo da mente. Aquela marca, na hora que pergunta assim, qual a marca mais lembrada? Você fala, essa. Você classifica rapidamente. Então, é um nível de marcas que os consumidores se identificam muito rápido e fala dessa marca rapidamente. Então, isso significa top of mind. Vamos ver? Então, top of mind é a primeira marca a ser lembrada, né? É bem topo da mente. Então, aquela marca é lembrada espontaneamente dentro da categoria. Isso já identifica a força da marca. Se essa marca é lembrada naturalmente, então nós temos ali quais são, né, essas marcas que são populares na mente do consumidor. É a posição que essa empresa se encontra na mente. É a mensuração, é realizada pela análise da capacidade de reconhecimento da marca. Então, quais são as marcas mais lembradas? Existe até eventos, né, de todo o ano, onde que fala as top of mind, as marcas que são mais lembradas na mente do consumidor e como que essas marcas, elas criam uma estratégia para se manter sendo lembradas. Métricas financeiras em marketing. Por que eu tenho que trabalhar as métricas financeiras em marketing? Porque se eu faço projeto de marketing, campanha de marketing, faço investimento em marketing e eu faço todas as ações, eu preciso saber os retornos financeiros também. Porque todas as ações de marketing são feitas para quê? Para gerar satisfação ao cliente, conhecer o cliente, o perfil do cliente, para que ele compre e através da compra dele aumenta a lucratividade da empresa. Então, nós temos que entender também as métricas que são utilizadas financeiras em marketing. Então, o marketing, ele é uma excelente ferramenta, mas ele está buscando cada vez mais a lucratividade da empresa. Então, conforme aumenta as vendas, também vai aumentar a lucratividade, maior participação da empresa no mercado e a empresa busca o quê? Lucro a longo prazo. Ela quer lucro constante e a longo prazo. Não é lucro curto prazo, depois eu tenho prejuízo, depois aumenta, depois não. Ela quer realizações para manter constante uma linha de crescimento de lucro e lucratividade ao longo desse tempo. Vamos conhecer essas métricas? A primeira métrica é o retorno sobre o investimento, o ROI. Ele mede diretamente a lucratividade, né, o retorno que a empresa teve dentro dessa taxa. Então, ela dentro de uma taxa de retorno ou lucro, ela é usada para saber o quanto que a empresa ganhou ali sobre o investimento, o quanto que ela teve. Então, vai ser medida, a fórmula dela é o ganho menos o valor gasto no investimento dividido pelo valor gasto nesse investimento. Então, é o quanto que ela ganhou menos o valor do investimento dividido pelo valor gasto. Então, o ROI, ele vai medir o retorno, quanto que a empresa teve de resultado positivo ou pode ter tido negativo, então ela pode ter tido prejuízo também sobre o investimento que foi realizado. E o payback? Payback, como o próprio nome diz, né? Pay, pagar, back, volta. Então, é o quanto que eu tenho de retorno sobre o investimento. Então, é indicado, ele é usado aqui, o payback, é um indicador de tempo de retorno de um investimento. O quanto tempo
esse investimento que eu fiz vai demorar para retornar. Então eu posso aqui, eu calculo ele, né? Ele está ligado diretamente com o fluxo de caixa da empresa, o quanto que o dinheiro está entrando e saindo, em que momentos o fluxo de caixa eu meço exatamente as entradas e saídas da empresa, o quanto que esse fluxo está acontecendo. E existe dois tipos de payback, né? Nós temos o payback nominal, ou ele é considerado payback simples, que é usado no dia a dia das organizações, ou eu também tenho o payback com valores atualizados, que é o payback descontado. Ele utiliza uma taxa de desconto. A vantagem do payback é que o payback dá ao gestor uma estimativa de quanto tempo vai levar até que ele recupere a sua aplicação inicial. Então ele está ligado diretamente a quanto tempo que ele vai ter esse retorno. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a partir do investimento que foi feito. Um outro fator bem interessante é o ROME. O ROME, ele é uma evolução do ROI, do meu retorno sobre o investimento. Então, ele mede diretamente, né, quais são o lucro ou o prejuízo que a empresa teve. E a partir daí, ele vai medir sobre as ações de marketing. Então, quais são somente em cima das ações de marketing? Então, ele é calculado através do retorno líquido ou receita líquida, né? Então, pode encontrar essas duas nomenclaturas na literatura. E vai ser o investimento em marketing dividido sobre todo o investimento que foi realizado. Então, ele mede o lucro ou prejuízo de cada estratégia utilizada da empresa num determinado período. Como que foi realizada essas estratégias e quais são os retornos que a empresa teve. Toda vez que falar de retorno, pensa, pode ser lucro ou pode ser prejuízo. E uma outra ferramenta que nós temos é o Balance Scorecard, o BSC. O BSC, ele vai medir sobre 4 vertentes e dentro dessas 4 vertentes nós temos como centro a visão e a estratégia da empresa. Seria como se fosse uma mesa, que aqui é a visão e a estratégia, é o tampo da mesa. Mas para manter uma mesa firme, uma mesa que você possa subir em cima e não balancear, eu preciso ter quantos pés nessa mesa? 4. Porque se a gente for pensar assim, 3, se você pisar na beirada, ela pode tombar e vai cair. Então, o que acontece? Se colocar um pé voltado para o cliente, um pé voltado para os investidores, um outro voltado para o crescimento da empresa e um outro voltado também para os processos, eu consigo visualizar toda a minha empresa. Então, eu crio um balanço, eu crio um equilíbrio, como se fosse uma mesa mesmo. Então, eu tenho como centro a estratégia que a empresa vai desenvolver, somado com a visão. A visão é como que eu quero que a minha empresa seja vista no futuro através das ações que está sendo realizada hoje. Vamos ver esse BSC, como que nós podemos trabalhar ele? Então, nós temos aqui no centro a visão e a estratégia, que você pode reparar, todas as setas estão apontando em todas as direções. Então, nós vamos fazendo questionamentos e vamos respondendo ele para trabalhar com esse balanço de scorecard. Então, esse balanço que eu preciso ter, eu preciso entender na parte financeira. Então, para que eu tenha sucesso financeiramente, como a empresa deve se posicionar? Já no campo de processos internos de negócio, para satisfazer os clientes, em quais processos a empresa tem que se sobressair? Em quais processos a empresa precisa melhorar? Em quais processos ela tem que potencializar? Já no campo de aprendizagem e crescimento, para atingir uma nova visão, como deve-se, né, sustentar a habilidade de mudar e progredir. Então, quanto que a empresa aprende dentro dos
dos seus processos, dentro da sua aprendizagem, aprende com o cliente, aprende com o financeiro. Dentro do cliente, a pergunta é, para atingir nossa visão, como devemos nos posicionar perante os nossos clientes? Então, a partir desses questionamentos, eu consigo entender como que a empresa tem que se posicionar, como que a empresa ela vai se sustentar, exatamente nesse sentido, dentro da visão e da estratégia, como se fosse uma mesa, e cada uma das etapas, processos, aprendizagem, financeiro e cliente, é cada uma das etapas. Então, não vou olhar somente para o financeiro. O financeiro é uma consequência de como que a empresa atua com o cliente, atua dentro da sua aprendizagem de crescimento e dentro dos seus processos. Escolhendo os indicadores. A Compre Mais, ela precisa escolher os melhores indicadores para ela se posicionar melhor no mercado, para que ela possa tomar as melhores ações, tomar as melhores iniciativas. Para isso, ela precisa fazer a melhor escolha dessas métricas, esses melhores indicadores que vai melhor direcionar a empresa. Vamos ver esse desafio? Então, o grande desafio da empresa da Compre Mais é identificar os principais indicadores e que eles vão ajudar ali, auxiliar a medir o resultado de mercado. Então, ela tem alguns questionamentos, que é: será que uma organização habituada a uma forma de gestão menos sistemática consegue implementar um sistema de métricas de mercado que funcione efetivamente? Então, ela vai ter que responder esse questionamento. Será que ela consegue? Porque até o momento ela não fazia. Mas sempre tem que começar em algum momento. A segunda é: quais são os fatores de marca e mercado que devem ser mensurados pela Compre Mais? Quais são esses fatores? A próxima pergunta é: quais são as métricas que devem ser estabelecidas? Quais são as métricas que têm que ser escolhidas inicialmente? E como mensurar esses indicadores? De que maneira que eles podem ser mensurados? Então, nós temos aqui o desenvolvendo, né, as nossas métricas. A rede de supermercado Compre Mais primeiro precisa mapear geograficamente as suas lojas e analisar como que essas lojas estão posicionadas no interior de São Paulo. O segundo passo é refletir, né, fazer uma reflexão. O que é mais interessante para eles medir e o quanto medir do mercado, de primeiro uma forma geral para depois ir para uma forma específica. O terceiro passo é conhecer o negócio, então eles têm que ter um conhecimento do negócio dele, conhecer também o público-alvo, entender os seus concorrentes, aí sim estabelecer os indicadores que farão mais sentido dentro do contexto que a empresa está inserida, e a partir daí buscar referências no setor, né? Como que esse setor está posicionado e como que ele está sendo referenciado. A partir daí, definir indicadores de medição sistemática, né? Aqueles indicadores que podem ser utilizados constantemente. Então, pode utilizar um home, então nós podemos utilizar um retorno sobre investimento de marketing, vai medir diretamente a taxa de retorno que está acontecendo em marketing. Nós podemos também ter uma taxa de conversão, que avalia o nível de fidelidade, as zonas quentes, que vai avaliar os locais da loja que é mais frequentado pelos consumidores, o market share, que é a cota de mercado, né, a participação que aquela empresa tem no mercado, o brand equity, que vai trabalhar o valor da marca, a força dessa marca. Então, podemos trabalhar esses indicadores e, a partir daí, identificar as métricas financeiras que vão ser mais adequadas para esses negócios. E, a partir daí, analisar como a medição da loja pode ser feita, né? Como que pode medir loja por loja e depois medir elas de forma geral.
Então, as empresas, a Compre Mais, ela tem que responder algumas perguntas para escolher o melhor posicionamento, a melhor métrica. Então, ela tem que responder primeiro, o que é mais importante medir no que se refere às questões financeiras das estratégias de marketing? O que é mais interessante? O que ela precisa? O que para eles fazem mais sentido dentro do contexto econômico, social, cultural, político que a empresa está inserida? A próxima é, fará sentido a mensuração total ou por uma amostra? Então, eles querem medir todas as lojas ou algumas lojas? Então, como que eles querem fazer essa mensuração? Eles vão primeiro implantar em todas ou eles vão implantar em uma, duas, em três, em quantas lojas? A próxima pergunta é: quais são as fontes de dados para análise desses indicadores? Então, aonde que eles vão buscar essas fontes? Quem vai alimentar esses indicadores? Aonde que está a base para gerar esses indicadores? E as métricas que são consideradas iniciais, né, essenciais aqui, é a taxa de retorno sobre investimento em marketing, o ROM, e o payback, o tempo que leva para essa de retorno do investimento. Então, seria uma das métricas mais indicadas para que pudesse mensurar de fato o quanto que tempo que vai levar para eles começarem a perceber esse retorno, para esse retorno realmente começar. Porque quando você analisa o payback, gera uma calma, né? Não vai gerando ansiedade que faz. Senão você fala assim, olha, o retorno vai vir mês que vem. Não, o retorno vai vir daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, nós temos um tempo de retorno na qual consegue ser analisado e avaliado, e a partir dali é só acompanhar se esse retorno de fato está acontecendo. Qual métrica você acredita ser essencial a todas as empresas? Qual métrica que você utilizaria, que você fala assim, não, todas as empresas, independe do porte, do tamanho, do setor, uma empresa precisa avaliar?
Uma excelente métrica que ela é bastante completa e é bastante interessante de utilizar é a métrica do BSC. Porque nós vamos analisar sobre 4 pontos e esses pontos vão estar relacionados diretamente a como que a empresa quer ser vista, né? Dentro da visão da empresa, dentro das estratégias na qual ela deseja se posicionar e como que essa empresa quer ser vista, né? Como que essa empresa espera trabalhar, como que ela quer trabalhar a questão dos clientes, como que ela quer trabalhar seus próprios processos e aprendizagem e como que ela também vai trabalhar os pontos cruciais ali de desenvolvimento das ações financeiras, de processos também. Então, como que ela vai trabalhar cada uma dessas estratégias e cada uma dessas etapas para melhor desenvolvimento da empresa. Então, se fosse para escolher uma métrica bastante interessante, seria o BSC. Métricas de cliente. O que preciso fazer? Precisa mensurar esses clientes. Eu preciso também ter métricas de cliente. Como o cliente é atendido, como que esse cliente é visto. Então, eu tenho que também entender essas métricas, que é voltado por quê? Porque eu busco o que exatamente sempre do cliente? A satisfação. Não é isso que nós mais buscamos no cliente? Um cliente satisfeito, um cliente encantado com a marca, um cliente que deseja usar a marca, um cliente que deseja usar os produtos e falar para todo mundo, não, o meu é de tal marca. Sabe quando ele sente que incha o peito, ele se enaltece e fala assim, não, eu tenho tal marca? É isso que as empresas buscam. Então, nós temos que entender as métricas de cliente e como que essas métricas podem auxiliar as empresas a entender melhor e se posicionar melhor frente a esses clientes. Vamos entender esse conceito? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que as empresas, precisa, né, e deve criar e entregar valor para os clientes. E os clientes têm que perceber esse valor. Então, quando ele tem um bem, um serviço, ele cria estratégias para criar e entregar o valor. O que o cliente faz em contrapartida? Ele compra e essa compra do cliente reverte em lucro. Então, não precisa proporcionar ali uma lealdade e também uma qualificação da marca. E a partir daí, nós temos algumas métricas que vão ser ali, né? Os pilares da métrica do cliente, quais são? O valor que a empresa precisa criar e também vai ter que ser medido pela rentabilidade. Então, eu preciso entender a partir desse valor que é atribuído, o cliente percebe o valor da marca, ele entende esse valor, então ele vai atribuir valor, esse é um grupo de clientes, ele vai entender esse valor e ele vai aumentar aqui o potencial de compra que está sendo realizada, não desejo de comprar, mas compra que está fazendo e com isso aumentando a lucratividade. Para que eu possa entender melhor, eu vou definir como diagrama de Pareto, né? Então, o diagrama de Pareto, ou também princípio 80-20, ele é um princípio que vai entender com base em clientes e receita. Então, é mais ou menos assim, 20% dos clientes geram 80% da receita e 80% dos clientes geram apenas 20% da receita. Então, Pareto ele olhou primeiro e falou assim, todo problema tem uma causa. Então, a primeira coisa que ele faz analisar é que sempre eu tenho que entender quais são meus clientes que mais geram rentabilidade, quais são os clientes que maior gera receita na minha empresa e tratar eles de maneira diferente, porque eles são que mais geram. Então ele fala assim, olha, vamos pensar numa taxa de reclamação de clientes. Lá no serviço de atendimento ao consumidor, se eu começar a analisar os problemas nele, eu pegar a causa mesmo, o que leva, o motivo daquele problema,
eu vou perceber que 20% das causas, o que leva ao motivo do problema, eles vão gerar 80% da satisfação. Eles vão resolver 80% dos meus problemas. Então, ele sempre vai analisar dentro do 80-20. Então, ou senão eu posso analisar que 20% dos meus clientes geram 80% da receita. Então, como que eu trato esses clientes? Então, vamos pensar numa companhia aérea. 20% dos clientes ali equivale a 80% da receita. Então, esses 20% de cliente, ele não quer ficar em fila, ele não quer ficar esperando, ele não quer demorar para ser atendido. Então, eu vou tratar ele muito bem, vou criar um segmento, uma diferenciação para ele, porque eu vou ter, eles vão gerar 80% da receita. Eu não vou equiparar esses 20% dos meus clientes com 80% dos outros clientes. Eu tenho que demandar uma força? Tenho, mas eu tenho que demandar uma força diferente. Eu tenho que entender esse cliente e agir diferente com ele. Então, o diagrama 80-20, o diagrama de Pareto, faz com que eu posicione melhor a minha empresa e consiga entender quais ações que eu preciso realizar e quando que eu tenho que realizar. Vamos entender melhor ele? Então, como que eu faço? Dentro do diagrama 80-20, eu vou pensar assim, que 20% que eu tenho de reclamações dos meus clientes, eles correspondem ali, 20% desses clientes estão reclamando, eles correspondem a 80% dos problemas. Então, eles podem ser solucionados se eu atacar as causas. Eu entendo a causa do meu problema, eu entendo esse cliente, então eu crio um histórico de registro para investigar essas causas. Eu consigo identificar melhor, porque a partir daí eu vou entender a rentabilidade do meu cliente. Então, eu vou criar nichos, segmentos, né, que eu vou definir. Então, vamos pensar que eu tenho um cliente que eu vou classificar como segmento 1. É um perfil de cliente muito rentável. Então, eu vou oferecer um serviço que equivale à demanda desse cliente, porque ele traz muita rentabilidade para a empresa. Meu segundo segmento é perfil de cliente com rentabilidade menor. Então, os serviços que são exigidos, ele vai ser serviços de menor porte, de menor comparado ao primeiro segmento. Já o terceiro segmento, eu tenho um perfil de clientes de rentabilidade mínima, mas que cobre ali o retorno e os custos. Então, o cliente dessa rentabilidade, ele pode ser melhorado e tornar mais adequado dependendo do serviço oferecido. Quem trabalha muito com essa segmentação é as empresas telefônicas. Quando você liga na empresa telefônica através do seu número, eles já vão ver o quanto que você gasta em telefonia e a partir dos gastos que você tem, eles vão para direcionar já para determinados atendentes. Então, eles têm sim uma taxa média de atendimento, uma TMA, eles analisam isso, mas dependendo do cliente que ligar, se é um cliente de alta rentabilidade, ele já vai cair para um grupo específico, porque não pode perder aquele cliente. Então, a partir do número de telefone já é direcionado. Ah, você só compra telefone pós-pago? Então, você vai ser direcionado para esse perfil. Ah, você é pré-pago? Nós vamos para esse outro perfil. Ah, você é pós-pago, mas é um perfil premium? Então, você vai ser atendido de uma maneira diferente. Então, não fica, às vezes, esperando na linha, não fica esperando ser atendido. Na hora que liga, ele tem um atendimento diferente. Por quê? Porque ele está em segmentos diferentes, em segmentos de maior rentabilidade para a empresa. E as métricas de vendas? As métricas de vendas auxiliam as empresas a medir as vendas que ela tem, o quanto de retorno está tendo das vendas. Lembrando que as vendas não acontecem somente na hora que é fechado o pedido. É todo o esforço que acontece antes. É a abordagem, é a conversa, é como que você trata esse cliente, é como o período que você está estudando esse cliente, é o tempo que você liga para marcar, conversar, interagir com ele. Então, a venda é só o resultado final.
é só o ponto de todo o trabalho que foi feito. Então, o trabalho sempre começa bem antes. E conquistar uma venda é muito trabalhosa. Pode parecer que ela é rápida, que ela acontece assim de uma maneira muito ágil, mas não. Existe uma série de esforços que são empregados anteriormente para conquistar aquela venda. E uma das ferramentas que nós podemos entender é o ticket médio. O que o ticket médio mede exatamente? Ele mede a quantidade de consumo médio. O que é uma média? A média não é quando eu somo no número X de elementos e divido pela quantidade de números que tem. Então vamos pegar minha idade, a sua idade, a idade do seu pai e da sua mãe. Então nós pegamos nossa idade, somamos, dividido por 4. Eu, você, seu pai e sua mãe. Então, 4 elementos. Então, eu divido a média da nossa idade. Não significa que é a nossa idade. Pode até acontecer de bater com a idade de alguém, mas é a média. Então, nós equiparamos cada uma delas. Vamos entender esse ticket médio? Então, é o valor médio de compras que foram realizadas pelo cliente. Então, a vantagem do ticket médio é de investigar o investimento que o cliente faz através das compras dos produtos da empresa. Então, eu vou encontrar, a partir da média, do total de vendas que foram realizadas e o volume de clientes que compraram. Então, na média da empresa, os clientes compraram quanto? 100 mil, 200 mil, 20 mil? Então, entender, ele busca aqui compreender o quanto que esses clientes compram e para assim direcionar essas ações promocionais de preço, distribuição, atendimento. E com isso eu consigo calcular a rentabilidade e agrupar os clientes em categoria. Quais são os clientes? O ticket médio, né? Qual aqueles clientes que gastam mais, aqueles que gastam médio e aqueles que gastam mínimo. E eu vou classificando cada um desses clientes. Eu tenho aqui também o número de visitas e vendas. Então, o que me auxilia o número de visitas e vendas? É a quantidade, né, de visitas e vendas que estão realizadas. Então, eu meço o número de oportunidades que a empresa tem. Então, toda vez que eu estiver falando de quantidade de visitas, eu estou falando de oportunidades que foram ali realizadas. Então, o número de quantidade de visitas que fez o consumidor ali comprar. Então, a partir daí eu consigo entender assim qualquer atitude do profissional de vendas quando ele está buscando entender o negócio, buscando essas oportunidades de negócio. Então, como que eu meço, né? Eu pego o meu número de clientes que foram visitados ali desses possíveis consumidores e vou dividir pelo número de vendedores. Assim eu consigo chegar no número de visitas e vendas. E dentro desse número de visitas e vendas, eu tenho também a média de tempo de uma venda. Quanto tempo que demora para uma venda? 1 hora, 2 horas, 3 dias, 1 semana? Então eu consigo entender o que seria o ciclo de venda. Quando de fato foi que começou essa venda até o ponto de consolidar essa venda. Então, entender as dificuldades que o representante teve para concluir a venda. Aonde que aconteceu o empecilho? Aonde que estava esse impasse? Só lembrando que a venda não é uma atividade que conclui ali no momento, que acontece só no momento que fecha o pedido, mas ela está frente a frente com o prospecto, ela acontece antes. É todo o tempo que é investido ali em buscar informações sobre esse cliente, buscar informações sobre o mercado, entender quais os anseios desse cliente, conversar com esse cliente, não fazer uma abordagem direta, fazer uma abordagem que seja satisfatória para o cliente e entender como que esse cliente quer ser visto. E aí nós temos nossas métricas secundárias. Se elas são secundárias, é porque elas não são métricas primárias, né? São as métricas que auxiliam as métricas primárias, então as métricas secundárias, ela
tem o objetivo, né, de auxiliar as métricas primárias, ou são aquelas que não estão ali diretamente na ordem de prioridade, né? São aquelas que dentro da ordem de prioridade não são as primeiras. Elas são vistas, elas são analisadas, mas elas não são as métricas prioritárias. Mas essas métricas podem ser utilizadas ao longo do tempo. Em determinados momentos, ela pode ser utilizada. Então, acompanhar as métricas secundárias pode ajudar a fornecer dados úteis de melhoria para a empresa. Por que elas são chamadas de métricas secundárias, né? Porque as organizações não precisam gastar tanto tempo e energia com ela. Nesse momento, seria uma métrica que não precisa gastar todo o tempo, mas precisa analisar. Porque as métricas secundárias, elas auxiliam as métricas primárias. Então, acompanha, verificar, mas priorizar primeiro as métricas primárias, priorizar as métricas que são classificadas como prioritárias, né, aquelas de primeira escala, e apenas observar e acompanhar as métricas secundárias. Por que acontece? Dependendo da métrica secundária, você vai olhar e falar assim, não, peraí, eu tenho que mudar uma ação da empresa, eu tenho que reposicionar. Então, elas também auxiliam, só que elas não são as métricas de primeiro plano. Elas estão ali como base, elas estão ali como métricas, como o próprio nome diz, secundárias. Elas não vão gastar todos os esforços em cima dela, porque não tem tempo neste momento, mas em determinado momento pode inverter. Então, uma métrica que num primeiro momento ela é considerada secundária, numa segunda fase, ela pode inverter e se tornar uma métrica primária, uma métrica prioritária, e aí nós temos que entender que existe esse revezamento aqui de métricas, porque a empresa vai escolher aquela que faz mais sentido dentro do contexto na qual ela está vivendo naquele momento, dentro do que ela está passando naquele momento. Então, a partir desse contexto, ela escolhe as melhores métricas. Métricas de mídia e web. Por que tem que medir as métricas de mídia e as métricas de web? Porque o que acontece? As empresas, elas precisam acompanhar como que elas estão na mídia, se os esforços que ela está empregando estão trazendo bons resultados, quais são os resultados que estão conseguindo através das mídias, através da web. Por isso que precisa acompanhar. E nós temos as métricas também para as mídias e para a web, porque eu consigo visualizar, entender como que a minha empresa está. Vamos conhecer essas métricas? Então, a métrica de mídia, ela mede diretamente o retorno do investimento que foi empregado nas mídias. Então, quanto maior o crescimento da empresa, maior também será as ações de propagação da imagem dessa empresa. Então, está ligado ali às questões financeiras de curto prazo. Eu fiz um investimento e quanto que teve de retorno? Então, quanto que eu tive de investimento de mídia? E essas mídias, elas podem acontecer, verificar o nível de eficiência dela, né, tanto nos canais online quanto nos canais offline. Só lembrando que nos canais offline são aqueles que a gente considera uma mão única, né? Só vai. Enquanto que no sentido online existe uma interação diretamente com o público, existe uma interação com o consumidor. E dentro dessas métricas, nós temos que nós vamos chamar de brand awareness, que é o termo relacionado à percepção da marca, o quanto que o consumidor percebe essa marca, qual é a consciência que ele tem da marca. Então, essa métrica mede o quanto que uma marca é reconhecida pelo consumidor. Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Nossa, esse aqui era o símbolo da Nike. Não consegui. Eu não sou boa de desenho. Então, quando a gente olha uma marca, o quanto que eu já percebo. O objetivo é fazer a marca ganhar uma notoriedade de ser lembrada pelo público, tornando uma diferenciada pelo mercado. Então, quando eu faço uma marca assim, uma marca mais ou menos assim, vamos ver se eu consigo fazer do Instagram.
Não consigo. Bom, eu não sou boa em desenho. Então, o que eu tenho dentro dessa consciência da marca, desse brand awareness? Eu tenho ele diretamente ligado a essa percepção por parte do consumidor e eu vou entender a maneira como os consumidores reconhecem e lembram da marca. Então, quando fala da marca, o que eles lembram? O que eles entendem? E ela vai representar a quantidade de pessoas que compõem aquele mercado-alvo, aquele nicho-alvo, né, do setor que faz associação direta do produto com uma marca. Então, seria como se eu falasse sabão em pó, Omo, Bombril, eu relaciono. Como é que o nome do Bombril? É esponja de aço. Então, eu vou relacionar diretamente. E eu tenho alguns níveis de brand awareness. Então, o que eu tenho? Unaware brands, of brands, o que eu tenho aqui? Quando o consumidor não reconhece, ou seja, não. Então, quando é representada ao consumidor uma lista de marca, várias marcas são mostradas para ele ali, e ele, em determinada categoria de produto, e simplesmente ele não reconhece marca nenhuma, não vê essas marcas. Brand recognition, nós temos exatamente o que? Quando o consumidor reconhece uma ou mais marcas, indicado uma lista de uma determinada categorias de produtos, né? E nós temos o brand recall, que é quando o consumidor diz que conhece uma ou mais marcas sem que nenhuma seja apresentada na lista, né? Então, dentro dessa lista de reconhecimento, é apresentada uma outra, ele reconhece outra lembrança, existe uma lembrança espontânea de uma ou mais marcas e o top of mind, né? Que é aquela marca mais identificada, ou aquela marca que é mais lembrada quando as pessoas são questionadas, né? Eu tenho aqui uma percepção, eu entendo como que essa marca é lembrada, como que essa marca é trabalhada. Então, às vezes, tem produto que é chamado diretamente pela marca nele e não pelo produto. Sabão em pó, muita gente chama diretamente de homem. Tem gente que, em vez de chamar Bombril, palha de aço, chama diretamente de Bombril. Então, é muito comum acontecer isso, chamar diretamente pela marca, reconhecer muito a marca. O Gillette é uma marca, Presto Barba é uma marca, e as pessoas, em vez de utilizar o barbeador como termo, utiliza o nome da marca. E nós temos o quê? Nós temos engajamento também para ser analisado. O quanto que as empresas, quanto que está havendo o engajamento que estão sendo realizado. Para isso nós temos que entender como que acontecem as interações, como que acontece os likes e a comunicação dessa empresa. Vamos entender essa fórmula, como que nós podemos trabalhar? Então, o engajamento é uma das métricas que são utilizadas para mensurar o resultado da comunicação. Então, ela é uma ferramenta que mede essa comunicação web. Então, ela vai medir o número de usuários de uma rede social, o quanto que eles estão engajados. E nós podemos utilizar a ferramenta Buzz Monitor, que é um monitoramento Buzz, ou seja, Buzz é de abelha mesmo, né? O monitoramento das respostas desse consumidor. Então, eu vou medir aqui as interações. Quais são as interações? Likes, comentário, compartilhamento dessas publicações, multiplico por 100 e divido pelo número de posts pelo período e dividido pelo total de fãs nesse período. Aí eu consigo achar o engajamento. Umas métricas de engajamento que é interessante acompanhar é a taxa de rejeição, a menção à marca, a taxa de compartilhamento, o tempo médio de visita, o conteúdo também que foi colaborativo, o quanto que esse conteúdo foi colaborativo, e aí nós temos a nossa influência, né? O quanto que uma marca tem o poder de convencer e influenciar o público, né? Então, ela é a capacidade de propagar o seu conteúdo. É medir a influência de uma marca nas redes sociais, é preciso analisar o grau e o tipo de exposição que a marca teve. Então, eu consigo trabalhar a influência através da visibilidade e engajamento que vão formar a reputação de uma marca. Qual é a reputação dessa marca? Qual é a influência? Qual é a força que essa marca tem somente por
ela está ali utilizando a marca, já comprar o produto. O quanto que essa marca tem uma influência direta nas decisões de compra do consumidor. O quanto que o consumidor se sente feliz e tranquilo em adquirir aquele produto somente pela própria influência da marca. Priorizando as métricas para o negócio. Como que a Compre Mais pode utilizar as melhores métricas com base nas suas estratégias e nas ações que ela vai realizar? Quais são essas estratégias? Como que ela pode trabalhar? Vamos entender? Então, o desafio da Compre Mais é consolidar, né, estrategicamente, aprimorar ali as suas ações e mensurar os seus resultados. Então, a Compre Mais precisa responder a alguns questionamentos. Então, quais são as métricas de vendas que realmente importam para a empresa? Quantos grupos de cliente podem ser identificados na rede, tendo em vista seu comportamento de consumo? A próxima pergunta é: como ela pode organizar os investimentos para cada grupo de cliente? Como, ou para cada grupo de empresa? Como as métricas de mídia e web podem ser utilizadas? Qual é a importância dessas métricas? Qual a relevância dela? E também como analisar e dimensionar os investimentos em comunicação. Então, como que eles podem trabalhar esses fatores? Nós podemos trabalhar, primeiro, as métricas de vendas, né? Elas são bastante importante para a empresa, porque ela pode medir a rentabilidade dos clientes, ela pode medir também o ticket médio de cada cliente e medir o número de visita que os clientes fazem nas lojas por mês, o quanto que eles visitam por mês na loja, 2, 3, 5, 10 vezes, 30 vezes, porque tem pessoas que podem ir todos os dias. Então, medir esse número de visita dos clientes. E depois, o próximo passo é: a empresa não possui uma equipe de vendas. Se ela não possui, as métricas não podem ser utilizadas. Uma métrica que não vai ser utilizada é o número de visita e relatórios de visita, né? Aí não faria sentido. E um próximo passo é entender e trabalhar dentro do desenvolvimento da curva ABC. Então, a curva ABC é uma metodologia de classificação de informação que separa os itens de maior importância ou de maior impacto da empresa. Para isso, é imprescindível, né, conhecer o negócio, conhecer a empresa, ter acesso aos dados de consumo do cliente, ter acesso ao perfil de consumo, às mudanças de consumo, porque principalmente numa área de supermercado, uma área de alimento, muda-se muito o consumo. As comunicação no mercado, o mercado pode utilizar tanto os canais online, que é onde tem uma interação, tem uma troca, existe uma dinâmica nesses canais, também quanto os canais offline, que é só enviar ali a comunicação, enviar a mensagem, enviar o código, e aí a empresa não tem um processo de interação. Então é interessante ficar atento, né, às respostas e à mudança que pode acontecer no perfil do comportamento desse consumidor. Quais são essas mudanças de perfil, quais são as mudanças de comportamento e como que a empresa tem que se posicionar frente a essas mudanças. Com relação às métricas de web e de mídia, o que é interessante nesse momento? Avaliar, né, entender a brand awareness, então essa lembrança, entender como que está a marca Compre Mais, como que a Compre Mais está sendo lembrada na mente do consumidor, entender como que ela está sendo vista, perceber também o desempenho das marcas dos concorrentes, então não tem que olhar só para a minha marca. Dentro do market share, eu tenho a minha fatia aqui do mercado, mas eu também tenho que olhar os meus concorrentes, como que meus concorrentes estão se posicionando. Em relação ao engajamento, é analisar aqui e perceber o nível de envolvimento
engajamento que o mercado tem, que o Compre Mais tem com a marca. E tudo que se refere à marca, né? Quais são os likes, os comentários, as interações. Então, quais são, medir o nível mesmo de engajamento, os fatores que medem o engajamento, essas métricas para mensurar a comunicação, né, dentro da ferramenta web e analisar também o nível de interação com a marca que o consumidor está tendo. Tudo que se refere à marca. Então, quais são as interações? Qual é o poder de influência que a marca tem? Então, é medir a taxa de rejeição, quantas vezes a marca foi mencionada, em que situações a marca foi mencionada, como que a marca está sendo vista, como que a marca está sendo lembrada, como que os clientes estão se relacionando com a marca. Ele está se relacionando de uma maneira satisfatória? Ele está se relacionando com a marca para fazer visitas, como se fosse no mercado Compre Mais, e fala assim, não tenho nada a fazer, vou lá visitar o mercado, vou passear, não somente no sentido, eu tenho que fazer minha compra de alimentos, pega um carrinho e empurra lá e vai. Não, ele quer ir. Ele quer visitar o mercado, ele quer saber das novidades, interagir com ele. Então, entender esse engajamento e a influência que a marca tem diretamente no comportamento do consumidor. Como eu pergunto para você, você compra produtos que são divulgados por influenciadores digitais? Você sente que você é influenciado por eles, pela força deles, pela própria marca que eles têm?
A influência de um influenciador digital está ligada diretamente no quanto que ele mostra veracidade nas informações, enquanto que ele mostra real, o quanto que aquilo que ele está realmente divulgando, ele está abordando, mostra a verdade dele. E o nível de verdade vai, de fato, influenciar, pode influenciar ali algumas pessoas a consumir os produtos e olhar e falar assim, não, faz sentido, né? Ele pode mostrar, então, a partir daí eu quero consumir esse produto também. Então, existe algumas pessoas que, a partir do momento que ela se identifica com o influenciador, existe sim uma possibilidade maior de comprar os produtos e ver o quanto que ela vai se posicionar a partir dessa influência. Em contrapartida, outras pessoas vão olhar assim, eu não me identifico, não vejo sentido, mas também pode acabar comprando o produto a partir ali dos comentários das outras pessoas, né? Então tem que sempre entender, alguns vão ser influenciados diretamente, outros podem ser influenciados também, só que indiretamente. Porque se uma empresa divulga, outra divulga e vai utilizando aquele influenciador, comparado ao histórico dele, muitas vezes as pessoas comparam e vão olhar assim, não, tá real. É bem possível mesmo desse produto ser bom, trazer satisfação. E aí, dependendo do nível de quantidade de comentários que tem positivo, vai dar veracidade e vai confirmar. Enquanto se só um falar que está bom e vários comentários negativos, isso vai mostrar que não é um fator muito bom pela empresa e que a influenciadora foi, de fato, ali parcial nas suas informações. Recapitulando, né? O que nós estudamos, né? Nós vimos vários fatores, nós começamos com as métricas de mercado. Entender como que a empresa está posicionada no mercado, como que a empresa pode trabalhar com as suas métricas para entender melhor as suas ações, suas estratégias e a partir daí mudar as suas ações. Entender como que essas métricas impactam diretamente a empresa. Vamos ver o que nós estudamos dentro das métricas? Então, nós começamos com as métricas de mercado, né? Então, nós vimos ali taxa de conversão de cliente, retorno sobre o investimento de marketing, taxa de conversão, contagem de visitantes, a taxa de atratividade de uma empresa que pode mudar muito ali, a tempo de visitação, as zonas quentes e os ticket médio por cliente. Nós vimos também que o market share é a participação da empresa dentro do mercado, é uma parcela que a empresa tem, é também uma cota. O brand equity que a empresa tem é o valor patrimonial da marca, né? É o gerenciamento da marca, é a gestão da marca e o quanto que essa marca tem de força, o quanto que essa marca tem de poder e tem que gerenciar essa marca. Top of mind, né? O top of mind é o topo da mente, o quanto que aquela marca é lembrada, quais são as marcas mais populares lembradas na mente do consumidor, o quanto que esse consumidor lembra dessa marca e quais são essas marcas mais populares e mais lembradas. Nas métricas financeiras, nós vimos o ROI, né, o retorno sobre o investimento e o quanto que esse retorno sobre o investimento influencia no investimento da empresa, tendo lucro ou prejuízo. Nós vimos também o ROM, o retorno sobre o investimento só em marketing, e o payback, o quanto que o payback é o tempo, né, de retorno do investimento, quanto tempo leva para ter um investimento, e o BSC, Balance Scorecard, né, que vai medir pela perspectiva financeira, pela perspectiva de processos internos de negócio, pela perspectiva de aprendizagem e crescimento e também pela perspectiva de cliente. Já nas métricas de venda, nós vimos ali as métricas que vão medir diretamente a venda da empresa, né? O ticket médio, o número de visitas e vendas, as métricas secundárias também, e já nas métricas de cliente, nós vimos o diagrama de Pareto e a rentabilidade dos clientes, e vimos também
As métricas de mídia e web, o fator de uma influência, o engajamento, o brand awareness, aquele conceito, né, a consciência da marca, o quanto que nós temos que trabalhar esses fatores. As métricas sempre vão auxiliar a empresa a se posicionar melhor. Então, as métricas é nada mais, nada menos do que transformar em números os esforços que foram realizados. Então, a partir do momento que eu transformo em número, eu consigo visualizar, eu consigo ter uma dimensão maior. E a partir dessa dimensão, eu consigo rever as estratégias. É como se eu tivesse uma maquete aqui na minha frente. Uma maquete de um prédio não é um prédio em miniatura, então eu consigo visualizar melhor através das métricas e posiciono a empresa de maneira que vai utilizar melhor os seus retornos. Então, essa é a grande ideia das métricas, é para isso que as métricas servem, sempre para medir, é como uma régua mesmo. Eu vou, a partir dali, fazendo medições, controle. Deu prejuízo? Era o que eu queria? Não. O que eu vou ter que rever nas ações? O que vai ter que mudar para ter lucro? Se deu lucro, o lucro foi o esperado, que bom, não foi o esperado, foi superior. O que fez ele ser superior ao que esperava? E o que fez ele ser inferior ao esperado? Foi um prazer para mim trabalhar essa disciplina com vocês. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que você gerencie seu tempo e todo dia estude um pouquinho. Não espere só para estudar em vésperas de prova. Cuide da sua aprendizagem, cuide do seu crescimento. Um forte abraço e até breve.